Fala pessoal, seguindo com os nossos vídeos sobre a revisão da vida toda, que depois de muita expectativa e muitos anos, nós tivemos finalmente a aprovação da tese no Supremo Tribunal Federal no dia 1º de dezembro de 2022. E nesse vídeo eu vou trazer para você a tese que foi firmada no Supremo Tribunal Federal. E diante dessa tese eu vou explicar quem tem direito a essa revisão. Você vai entender certinho como que funciona. Pessoal, essa foi a tese firmada ontem em plenário presencial, sugerida pelo então redator, ministro Alexandre de Moraes. Ficou dessa forma, olha só. Então é o tema 1102 do STF, que diz o seguinte, pessoal: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 26 de 11 de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Pessoal, foi uma tese firmada bem interessante, não trouxe modulação, mas ela trouxe, obviamente, alguns parâmetros e aí esses parâmetros acabam se tornando requisitos para que o aposentado ou aquele que recebeu algum benefício de cunho previdenciário possa se beneficiar dessa tese, tá certo? Eu vou falar justamente, pessoal, desses requisitos um a um para você entender. Em primeiro lugar, aquele que busca se beneficiar dessa tese, da revisão da vida toda, ele precisa ter contribuições anteriores a julho de 1994. Então ele tem que ter se filiado ao sistema antes de julho de 94 para que então começasse a verter essas contribuições. E essas contribuições, elas precisam ser significativas. Via de regra, aquele que contribuía no mínimo antes de 1994, se considerar essas contribuições no seu cálculo do novo benefício, do benefício revisionado, ele vai ter o valor baixado, vai ser um valor menor do que o valor que efetivamente ele recebe hoje. Então, tem que tomar cuidado, porque essa tese ela não se aplica a todos os casos, a todos os aposentados, muito pelo contrário, é a menor parte deles. Mas existe essa parcela significativa de pessoas que podem se beneficiar com essa tese. Em segundo lugar, a aposentadoria ela deve ter sido concedida após a vigência da Lei 9876 de 26 de novembro de 1999. Então quer dizer que se a pessoa aposentou, por exemplo, em 2000, ela tem o direito? Pessoal, teria se não fosse a decadência, porque a essa tese também se aplica a decadência. Então, por exemplo, na data de hoje nós estamos gravando o vídeo aqui, dia 2 de dezembro de 2022. Podem revisionar quem passou a receber algum benefício de caráter previdenciário e tem contribuições anteriores a julho de 94, a partir de 2 de dezembro de 2012, ou seja, 10 anos anteriores à data de hoje. Tem que estar nesse lapso temporal, nesse interregno. Para trás de 2 de dezembro de 2012, esse benefício está fulminado pela decadência e não pode, infelizmente, se beneficiar pela revisão da vida toda. Seguindo com os requisitos, nós temos também, fixado pela tese do redator Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, um marco final. Então nós temos um marco inicial, que hoje seria 2 de dezembro de 2012, e um marco final que seria 13 de 11 de 2019. O que é o 13 de 11 de 2019, pessoal? Início da vigência da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Esse é o marco final. Por que é o marco final? Porque a Emenda Constitucional previu expressamente a exclusão dos salários de contribuição vertidos pelo segurado anteriores a julho de 94. Então ela trouxe expressamente que não vai ser computado esses salários de contribuição, por isso ela é o marco final. Então nós temos de 2 de dezembro de 2012 a 13 de 11 de 2019. Perceba que esse período, a cada dia que passa, ele vai achatando. Então essa é uma revisão
de caráter finito. Com o passar do tempo, ela vai deixar de existir. Porém, até que isso aconteça, muitos poderão se beneficiar. Pessoal, uma ressalva importante que eu faço a respeito dessa questão do marco final: pode acontecer de benefícios concedidos após a vigência da emenda constitucional número 13 de 11 de 2019, que, apesar delas terem sido concedidos em data posterior a esse marco final, ela utilizou-se do regramento anterior, ou seja, ela utilizou-se do direito adquirido. Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa se aposentou em 2020 sem utilizar período posterior a novembro de 2019. Ela já tinha o direito lá em 2019, ela não exerceu, que é uma faculdade, inclusive, que lhe assiste, exercer ou não o direito, e aí, a partir de 2020, ela resolveu aposentar. Essa pessoa pode se beneficiar da revisão da vida toda. Muitos têm dúvidas quais benefícios podem ser majorados, podem ter o valor aumentado com a revisão da vida toda. E também se esse benefício precisa estar ativo. Não necessariamente, viu, pessoal? A pessoa pode ter recebido um auxílio-doença, por exemplo, dentro desse período que a gente trouxe hoje, 2 de dezembro de 2012 a 13 de 11 de 2019, e se valer da revisão da vida toda simplesmente no período em que ele recebeu. O benefício não necessariamente precisa estar ativo atualmente, tá? Mas eu vou jogar na tela todos os benefícios que podem se valer do cálculo da revisão da vida toda. Olha só: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, atualmente conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte, auxílio-doença, atualmente auxílio por incapacidade temporária, e o auxílio-acidente. Muita gente tem dúvida se já é possível buscar a concessão dessa benesse trazida pela revisão da vida toda. Administrativamente, o INSS vai continuar negando, mesmo que o STF tenha fixado a tese. A tese, que inclusive, julgamento esse que inclusive ainda não transitou em julgado, ele está pendente aí de trânsito, de reconhecimento do trânsito, certificação desse trânsito, e no prazo para o INSS apresentar eventual embargos de declaração. Os embargos, pessoal, a gente já trouxe oportunamente, mas é um recurso que visa sanar alguma possibilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que, como nós dissemos, esse julgamento ele já foi exaustivamente debatido por 3 vezes nos tribunais superiores, uma vez no STJ e 2 vezes no STF. Então é um tema que está bastante esgotado, penso eu que não teria sequer matéria para eventuais embargos. Penso muito numa eventualidade aí de um embargo propriamente protelatório mesmo, só para postergar a certificação desse trânsito. E diante disso eu quero chamar a atenção para o artigo 311 do Código de Processo Civil. O artigo 311 do Código de Processo Civil, ele traz a figura que a gente chama de tutela de evidência. Essa tutela de evidência, pessoal, lá no artigo 311, traz como possibilidade aqueles casos que você pode comprovar apenas documentalmente e que tenha tese fixada pelo STJ ou pelo STF. É o caso. Inclusive lá na redação do artigo 311 não se fala tese fixada com trânsito em julgado. Então eu entendo que seja possível já a movimentação das ações buscando aí a aplicação da tutela de evidência, uma vez que a revisão da vida toda pode ser comprovada exclusivamente por prova documental, não é necessário prova testemunhal ou qualquer outro tipo de dilação probatória, basta realmente a comprovação por documentos, comprovando a existência desse direito. E nós temos a tese fixada, finalmente fixada após a proclamação do resultado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, pessoal, a gente sempre faz essa ressalva, é muito importante essa ressalva, que essa é uma ação, uma revisão de exceção, ela cabe para a menor parte dos casos. Então, não se aventure de entrar de qualquer jeito.
busque um profissional da sua confiança, especialista aí em direito previdenciário, para que ele faça uma avaliação se realmente o seu caso se encaixa em tudo isso que nós falamos nesse vídeo. Perceba que são vários detalhes, não é uma situação simples. E como o próprio nome diz, revisão da vida toda ou revisão da vida inteira quer dizer que todos os salários de contribuição, e não apenas aqueles constantes no CNIS, precisam ser lançados nessa avaliação, nessa análise prévia de viabilidade ou não da revisão. Que só assim teremos segurança e certeza que o seu caso é um caso viável para se buscar esse aumento pretendido e que é a expectativa daquele que busca esse tipo de serviço. Eu vou ficando por aqui, muito feliz aí pela aprovação da revisão da vida toda. Sempre disse e reafirmo que a revisão da vida toda nunca foi favor ao aposentado, mas sim direito que lhe assiste. Então, esses aposentados agora terão essa possibilidade de reaver os seus benefícios, buscando uma vida mais digna, tão importante para tantas famílias brasileiras. Então, ganhou os aposentados, ganhou o Brasil. Pessoal, muito obrigado, convidando você a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br. Nós temos uma infinidade de vídeos, artigos à sua disposição, basta acessar. Também temos chat de dúvidas. Caso tenha remanescido dúvidas, pode chamar a gente por lá, que será um prazer atendê-los.